Estamos em mais um papo Preta Conservadora e hoje vamos pôr fogo no parquinho. Temos duas convidadas hoje ilustre, a Liliane, minha querida amiga, né? Gente, uma pessoa maravilhosa que vai poder conversar com a gente. E a Fernanda, eu vou chamar de Fê, porque toda intimidade, né? Ela é fera mesmo no que a gente vai discutir. E tem a Juliana também. A Júlia. Gente, é o maior pecado isso, né? A Júlia, que vai estar conosco, atleta olímpica, para falar sobre esse tema, ideologia no esporte. Bora lá. Lili, pode se apresentar, minha querida. Boa noite. Obrigada, Paula, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Júlia. Boa noite, quem está nos ouvindo agora. Meu nome é Liliane Travanca, eu sou fisioterapeuta e há algum tempo atendo praticantes de esporte, corrida, ciclismo, e é um prazer estar aqui para esse bate-papo hoje. Fê, é com você. Meu nome é Fernanda, eu sou formada em biologia, eu sou bióloga, eu tenho doutorado na área mais voltada para bioquímica, então entendendo um pouco mais sobre as questões da fisiologia, da bioquímica, do funcionamento do organismo, e aí na conversa de hoje, voltada um pouco para o esporte. E a Júlia. Fala aí, Júlia. A Júlia está nos Estados Unidos, gente. Ela vai falar com o grupo de lá. E aí, pessoal, boa tarde aqui para mim. Aqui são 3 horas da tarde. Boa noite para o pessoal aí. Bom, meu nome é Júlia Vasconcelos. Eu sou ex-atleta olímpica de taekwondo. Participei dos Jogos Olímpicos em 2016. Comecei praticando taekwondo aos 6 anos de idade. Me aposentei aos 27. Então, foram 21 anos da minha vida, praticamente minha vida inteira aí fazendo a mesma coisa. Então, vamos bater um papo aí sobre essa ideologia de gênero no esporte. Então, bora lá. Então, vamos começar, meninas. É um papo mesmo, né? Nada faca na cabeça, mas eu vou pôr. Então, a gente vai estar conversando sobre a ideologia no esporte, que é uma coisa que está sendo muito comentada, né? Porque eles estão tentando trazer isso para o esporte feminino. E eu também fui ex-atleta, e eu sei que isso daí, por mais que eles falem que diminuição do testosterona, né, tá ao vivo, então deixa eu ficar mais calma. Então, a diminuição de testosterona, né? Eu acho que isso, na minha percepção, eu acho que todo aquele ganho que o atleta teve no período que ele se considerava, né, era considerado um homem biológico, eu acho que isso não perde, na minha percepção. Mas vocês podem pode dar a sua opinião também. Fê, como que você vê essa situação? Bom, com relação ao nosso desenvolvimento, né? Até eu cheguei hoje aqui brincando, né? Que eu vim munida da fisiologia, né? Que medo! Bom, olhando para a literatura, né? O que nós temos? Durante o nosso desenvolvimento, na 7ª semana de gestação, os indivíduos biológicos, né, portando o par de cromossomos XY, começam já a ser estimulada pela gonadotrofina coriônica a produção da testosterona. A testosterona, ela vai sendo produzida, ela começa a desenvolver, né, ali no embrião em desenvolvimento, os caracteres masculinos, e ao longo do desenvolvimento ali infantil tem uma expressão menor e na puberdade a gente tem uma explosão maior, né?
E aí é onde começa propriamente o desenvolvimento, que geralmente a gente vê a criança dar aquela espichada, aquela encorpada, né? Que depois dos 13 anos, principalmente. E aí o que acontece? A testosterona, diferente do estrógeno, ela vai estimular o desenvolvimento não só das características sexuais propriamente, né, desenvolvimento do pênis, espermatogênese, produção dos pelos, né, pelos pubianos, pelo no rosto, muitas das vezes no tórax, alguns casos nas costas, mas também o desenvolvimento muscular e o desenvolvimento da malha óssea, né? Porque o nosso osso, ele é formado do quê? Ele é formado de uma malha proteica, que é a matriz óssea. Essa matriz óssea é onde a gente tem a deposição do cálcio. Então, a testosterona, ela estimula principalmente o metabolismo anabólico, especialmente em síntese proteica, onde a gente tem um desenvolvimento de massa muscular, um desenvolvimento de malha, de matriz óssea, consequentemente, uma maior deposição de cálcio, onde a gente teria um osso um pouco mais desenvolvido, com um pouco mais de rigidez, e uma massa muscular aumentada em função do metabolismo estimulado pela testosterona. Além do desenvolvimento ósseo, sofrer um processo, né, de inibição de crescimento um pouco mais tarde do que nas meninas, né? O estrógeno, nós temos ele estimulando um pouco mais o metabolismo lipídico, tanto é que a nossa principal deposição, horrível isso, subcutânea. Ela tá falando aqui, gente. Hoje eu tô me sentindo mal, né? Essa parte, doutora. Ela tá falando lipídico, mas eu vou traduzir aqui. É lipídico, gordura. Gordura armazenada. Deposição subcutânea, né, de lipídios. E nos homens, né, a gente tem uma espessura de pele um pouco mais grossa, né? Isso se dá pelo metabolismo proteico mais acelerado em função da testosterona. E nas mulheres, essa pele fica um pouco mais fina, além dessa deposição maior de lipídio subcutâneo, de gordura, né? Nas mamas, para dar as formas femininas, como o quadril, por exemplo. Esse metabolismo que é, então, estimulado pelo estrógeno, é um metabolismo que vai atuar mais sobre metabolismo lipídico do que proteico propriamente. A gente tem um pouquinho de testosterona que a gente produz, mas é bem pouquinho. E nos homens, então, a gente tem um metabolismo, né, um anabolismo, que é a parte do metabolismo responsável por construções maior, voltado para a síntese proteica, principalmente em força muscular, rigidez óssea. Isso também vai refletir sobre os órgãos, tais como coração, capacidade pulmonar, que são diferentes entre os dois sexos, né? Então, a gente teria essa diferença metabólica e anatômica. Bebê, fala um pouquinho para você. Ouvindo, né, a doutora falando, se a gente pensar em uma condição óssea, né, de uma malha óssea mais forte, né, vamos usar essa palavra, se a gente pensar em musculatura mais desenvolvida, se a gente pensar em coração, pulmão, né, que faz todo o bombeamento ali de sangue, com maior índice de transporte de oxigênio pelas hemoglobinas, né? Então, a gente está falando de condição diferenciada entre homem e mulher, né? Nós estamos falando fisiologicamente, anatomicamente, as diferenças que existem, nós sabemos que existem, né? E ao longo do desenvolvimento e ao longo da prática esportiva, isso traz diferenças significativas, né? Se nós pensarmos em
força, se nós pensarmos em próprio aporte sanguíneo, podemos falar também de resistência, podemos falar também de uma condição de explosão muscular, de velocidade, né? Então, são coisas intrínsecas, né, envolvidas, que mostram para a gente essa diferença entre o corpo humano masculino e o corpo humano feminino. A gente não tem como negar isso, né? Ju, Salve! e para você já... Porque quando a gente está treinando, a gente treina, às vezes, com homens, né? E para você, o que você nota nisso? Então, quando eu lutava, no Taekwondo existem 2 categorias de categorias. Vou explicar um pouquinho para vocês. A minha categoria geral, que eram as competições que eu competia com mais frequência, como, por exemplo, campeonatos mundiais, campeonatos nacionais, regionais, campeonatos abertos em outros países, circuito europeu, etc., eu lutava até 62 quilos. E na minha categoria olímpica, que são jogos sul-americanos, jogos pan-americanos e jogos olímpicos, tudo que é jogos, eu abaixava a minha categoria para 57 quilos. Então, como eu estava muito... como a minha frequência de treino ela era muito alta, eu fazia 5 sessões de treinamento por dia, geralmente, quase que 100% das vezes eu treinava com homens com o peso mais ou menos parecido com o meu. Justamente, eu treinava com homens justamente para me forçar a ter uma resistência maior, uma força maior, tanto que, assim, no Taekwondo a gente não pode... são 90% chute e 10% soco, mas algumas situações da luta você pode empurrar o oponente para efetuar o chute. Então, contra homens, era muito melhor eu treinar com eles para eu, como fala, desenvolver essa força maior, entendeu? Que aí, quando eu fosse competir, na hora da competição contra as mulheres, seria muito mais fácil. Então, no treinamento era sempre com os meninos, sempre. Raramente eu treinava com menina, muito raro mesmo. Se eu treinasse com menina, era menina bem mais pesada que eu, entendeu? Então era sempre com homem. Apanhava pra caramba, mas dava resultado. Faz parte. E quando você ia treinar com uma mulher, você via a diferença? Ah, muita. Porque, assim, também, como eu lutava até 57 quilos, e eu sou bem alta para pesar 57 quilos, eu tenho 1,75 m, eu abaixava demais o meu percentual de gordura, só que eu tinha junto comigo os meus preparadores físicos, eu tinha endocrinologista, eu tinha nutricionista, eu tinha toda uma equipe para fazer eu não perder força quando eu estivesse baixando drasticamente o peso. Então, a chave principal era essa, baixar muito o peso, mas não perder a força. E aí, quando eu treinava com menina, era estouro, era igual um pitbull, assim, soltar, já era. Então, a gente está falando aqui, no primeiro momento, de uma biologia normal, né? A diferença da biologia, simples assim. E agora que a gente vai começar aí a colocar o fogo no parquinho. O que vocês acham? Vocês acham que realmente há uma perda quando há diminuição de testosterona para você entrar numa liga? Nós estamos vendo aí, eu vi semana retrasada, por isso que eu trouxe esse tema, que uma lutadora né, com uma trans, eles estavam lutando, essa lutadora quase morreu, porque ali ele, né, para mim, o que eu posso falar assim, sendo simpática, é tipo um espancamento, achei. Porque ele bateu, né, estava em luta, em competição, nesse caso, ganha quem bate mais, né? Mas ela ficou assim, a ponto de ir para um hospital. Então, eu falei, como isso, né? Eu, como ex-atleta também, fiquei imaginando a situação. Eu falei, será realmente que há uma perda? Porque eu não acredito. O coração, o que nem vocês disseram, fica maior, né? O pulmão fica maior, tem maior
oxigenação por conta das hemoglobinas e tal. Eu sei um pouquinho, viu, gente? Então, o que acontece? Quando há essa diminuição, o que está ocorrendo ali? Só voltando um pouquinho, né, Paula? A gente falar assim de prática esportiva mesmo, né, dos últimos anos. É importante a gente ressaltar o crescente que vem tendo a prática esportiva no mundo, no Brasil, né? Tem muitos estudos mostrando isso na última década, nos últimos anos, mais recente agora, na época de pandemia, como a prática esportiva tem crescido, tem aumentado. Linkando a isso, a gente vê também como o nível das competições está mais acirrado cada vez. Competições amadoras de vários esportes, as competições profissionais, então, mais ainda, né? Então, um nível muito acirrado, um nível técnico muito aprimorado, né? As equipes multidisciplinares, como a gente ouviu a Júlia falando, cada vez mais envolvidas, engajadas no desenvolvimento desse atleta, né? E a gente tem visto, né, vários atletas trans em vários esportes também. Diante disso que você estava falando, o que a gente precisa pensar, né? Há, sim, algumas regras, né, de redução de nível de testosterona, algumas regras dizem por um período de 1 ano, pelo menos, né, 12 meses. Então, há esses critérios, vamos falar assim, né? Mas o histórico de desenvolvimento, como a doutora Fernanda estava falando, esse histórico de desenvolvimento ao longo dos anos, ao longo da puberdade, da juventude, esse histórico não é definitivamente apagado, esquecido, né? Quer dizer que aquela constituição corporal, né, de tudo que a gente já colocou aqui, ela está lá, né? Fernanda? Sim, então, essa composição, né, corporal presente, na minha opinião, já te coloca numa posição de mais vantagem, porque quando a gente está falando de esporte, a gente está falando de uma competição, onde eu tenho que equilibrar os pesos, né? Tenho que equilibrar para que as pessoas tenham as mesmas capacidades para ir competir por técnica, por treino, por desenvolvimento ali no esporte, mas dentro das categorias. Tanto é que, por exemplo, como a Júlia mencionou, ela entrava em categorias por peso, né? Então, nós temos determinados tipos de esporte, como são os esportes de luta, se entra por peso. Então, a gente tem os mais pesados, os mais leves, exatamente para a gente equiparar, né? Então, na categoria que ela lutava com os 57 quilos, tinham lá as competidoras nessa mesma categoria. Numa categoria mais pesada, nós vamos ter as competidoras na outra categoria. Bom, então se eu tenho que equiparar determinados critérios para que eu tenha uma luta justa, para que eu tenha uma competição justa, então a gente está falando de um sistema biológico equiparado para que a gente tenha justiça na competição. Então, nesse ponto de vista, eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas, né? Eu acho que, assim, a pessoa, ela não se identifica com o seu sexo biológico e decide fazer uma transição de gênero. Eu conheço pessoas que fizeram e as pessoas hoje se sentem mais felizes na transição de gênero do que eram no seu sexo biológico, e eu acho que a medicina hoje evoluiu e a gente tem essa possibilidade, mas quando a gente traz para a questão do esporte, eu acho que a gente precisa ainda pensar sobre isso, porque na minha impressão fica desbalanceado, né? Mesmo que você coloque um homem e uma mulher de mesmo peso, as capacidades ainda assim são diferentes. Eu posso falar um pouquinho sobre seria justiça? Isso, Júlia. Tá. Já que a Fernanda falou sobre justiça, vamos entrar um pouquinho na questão do antidoping, porque assim... joia, eu ia pedir para você falar isso. No taekwondo, a gente ainda não teve nenhum caso de trans que migrou, né? Mudou de sexo, a gente ainda não teve nenhum caso, graças a Deus. Mas, para vocês entenderem um pouco a questão do doping,
No ano das Olimpíadas, em 2016, eu fui testada mais ou menos 60 vezes. E a Agência Mundial de Controle Antidoping, que se chama WADA, todo começo de ano ela manda para todos os atletas um calendário trimestral, no qual você tem que preencher detalhadamente o seu cronograma de onde você treina, aonde você mora, se você vai viajar para tal competição, aonde você vai se hospedar, aonde você vai competir, entendeu? Com quem, se você vai estar com a equipe, com a sua equipe da cidade, se você vai estar com a equipe nacional brasileira, se você vai estar com a equipe militar, entendeu? Então, a gente tem que preencher esse calendário assim o mais detalhado possível. E dentro desse calendário, a gente tem que colocar um período do dia em que é 100% de certeza que a gente vai estar em casa. Então, por exemplo, o período que eu coloquei lá que eu ia estar em casa era domingo, 5 horas da manhã. Beleza, coloquei lá. E esporadicamente aparecia a galera do doping, vinha lá de São Paulo até São José, batia na minha porta domingo, 5 horas da manhã, eu dormindo ainda, vinha, testava, colhia minha urina e aí fazia a testagem. É assim que tem que ser feito, a gente sempre teve que andar super na linha. Os profissionais que estavam junto comigo na minha equipe, nutricionistas super renomados que já trabalhavam anos e anos com atletas olímpicos, endocrinologista, a gente tem que sempre estar com a linha, com a lista do antidoping sempre atualizada, médico, todo mundo sempre muito atualizado, porque qualquer erro, por exemplo, remédio de dor de cabeça, qualquer coisinha mínima já é um perigo para cair no antidoping, entendeu? Então, se tratando de testosterona, é uma coisa que eu ainda não ouvi a WADA falar, né, a Agência Mundial de Antidoping falar sobre essa questão dos homens competirem contra as mulheres. Eu já vi um caso dentro do taekwondo mesmo, até uma amiga minha, a gente estava competindo no México, a gente estava jantando, ela comeu uma carne, um bife desse tamanho assim, beleza? Depois da competição, foi testada, aí passou acho que 1 mês ou 2, o resultado dela saiu positivo, porque a carne que ela tinha comido estava estourada de hormônio, entendeu? Então, acontece um pouco esses casos também. Então, tudo a gente tem que estar sempre na linha. Aí vem um atleta trans que já está, tudo bem, descendo a dosagem dele de testosterona, mas ainda com uma quantidade significativa, já entra e já compete com as mulheres que estão ali com o cabresto ali, sabe? Estando sempre na linha. É justo, entendeu? Não é. Então, é essa questão que falta a WADA se pronunciar melhor sobre a testosterona nesse caso. Entendi. E também o que eu vejo, lendo, né, que na verdade esses atletas eles têm performance melhor do que as mulheres. Tem. Né? E pode falar. É que a gente tem visto até recentemente, né, recordes mundiais sendo quebrados justamente nessa condição, né, mostrando aí realmente uma superioridade, né, na prática esportiva, né? Exatamente. A solução que eu dou é a seguinte: trans quer participar de Jogos Olímpicos, de competições grandes, etc., faz uma categoria deles, pronto, acabou. Você entendeu? Faz os Jogos Olímpicos dos trans, pronto, compete todo mundo, fica todo mundo feliz. Então, ninguém rouba o lugar de ninguém, ninguém rouba a medalha de ninguém, entendeu? Eu ouvi um médico falando justamente nesse sentido, Júlia. Um médico falando que realmente, se a gente pensar em igualdade, em justiça, né, nas competições, essa seria uma decisão bem plausível, né, uma decisão bem sensata. Exato, assim, eu acho que não dá para querer ser tudo na vida, gente. Não dá, assim. O trans, ele quer porque quer competir em esporte convencional, mas, sabe? Não é a maioria que tem que fazer a vontade deles. É isso que pega, entendeu? Não é a maioria que tem que se adaptar a uma minoria. E sim ao contrário, entende? É isso que eu acredito. Tem alguma pergunta, Paulo? Pergunta não tem, mas o Ricardo Tomé está falando aqui, fogo no parquinho. Tá?
O Stanley está colocando assim, vou convidar o pessoal do Space, mas é o mesmo horário da live do presidente, mesmo assim vou convidar. É concorrência com o Bolsonaro? É isso? Poxa vida, não era para ser. Deixa esse cara aí que nós vamos ultrapassar ele. Tá? O Antônio Davi está colocando aqui assim, ó. Boa noite, mais um programa excelente na Y3. Seja bem-vinda, Preta Conservadora, parabéns. E o Ricardo, ele fala o seguinte, ó. Milhares de anos de evolução e adaptação. Sim. Aí o pessoal joga tudo isso para fora, né? E também hoje, enquanto o Paulo vai vendo ali, mas também hoje se começa mais cedo. O meu filho, ele já está federado com 10 anos, ele está com 11, ele se federou com 10 anos. Antigamente, eu não sei se isso na sua época, Ju, que eu sou mais velha que você. Ai, meu Deus. Só um pouquinho, né? Bem pouco, não fica rindo, não. Então, assim, ela falou que me aposentei com 27. Não, eu falei para a Paula, eu falo para todo mundo que quando você é atleta, é a única profissão que quando você se aposenta, você tem que começar a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com 30 anos. O meu filho joga basquete e eu falo assim, filho, olha, o LeBron James ele está com 37, está jogando, você vai jogar até os 35, mas você tem que ganhar bastante dinheiro até os 35, para não precisar trabalhar. Mas falando no LeBron James, até estava pensando, imagine o LeBron pensando agora, sou trans, né? Não... Tudo bem, porque aqui não é uma discriminação, eu tenho amigos. Então, sou trans. E imagine ele ficar um ano aí fazendo redução e falou, agora eu vou jogar na liga feminina. Fico olhando essa situação, porque, como a Liliane mesma disse, o ganho que eles tiveram, né? E a Fernanda falou, e aí nós aí não dá para lutar contra os números, e nem contra as evidências, nós estamos vendo eles aí rompendo aí os números estatísticos das performances, né? Alguns recordes das mulheres que não eram batidos há anos, eles batendo onde esses números, né? Então, acho que essa é uma discussão pertinente, até mesmo, porque agora... Vamos para um outro lado. Eu não vejo as mulheres defendendo, assim, nós temos aí as feministas, feminazes, tudo, eu não vejo elas defendendo as mulheres em relação a isso. Eu vejo elas defendendo até, né, o que os trans têm direito e tal, mas eu não vejo nenhuma mulher defendendo a situação das mulheres. Eles mesmos se contradizem. É uma contradição deles mesmo. Assim, eles só abrem os olhos para o que interessa a eles, entendeu? Porque até daí da cabeça dos esquerdistas essa é uma questão complexa, entende? É muito fácil você falar, deixa os trans participar, sendo que você não é um atleta. É muito, muito fácil. Eu mesma nunca conheci nenhuma atleta que defendesse, que gostaria de ver, que tivesse essa opinião aberta de ter um trans dentro do seu esporte. Eu, por exemplo, se eu competisse contra um, eu ia ficar puta da vida, entendeu? Eu não ia, eu ia fazer, sei lá, nem entrava para lutar, entendeu? Ia brigar mesmo. Não, isso não existe, é uma contradição dos esquerdistas, entendeu? E você vê como essas coisas, elas são tentadas colocar no nosso dia a dia como se fosse normal, né? Dentro de uma normalidade. É quase como quase tudo está acontecendo, né? Não, assim, olha, fez toda uma transição e tem uma quantidade de mols, assim, nanomols, que é diferente da mulher, mesmo ela a mulher cis, que nem eles falam, né? Com o trans, né? Há uma diferença. Eles podem chegar até um pouquinho a menos de 10 nanomols, né? E a mulher, não sei, vocês podem falar melhor sobre isso, elas têm 2,7, 2,4, é isso mesmo? Às vezes tem bem pouquinho mesmo, né?
Eu até trouxe por curiosidade, eu trouxe o meu exame. Minha testosterona livre é 0,070 nanogramas por decilitro e a minha testosterona total é 13 nanogramas por decilitro. Aí aqui, ó, homens de 165 a 753 é o valor de referência e das mulheres é de 12 a 60. Mas claro que a gente está falando numa situação fisiológica, né, não ajustada, né? Mas se uma competidora tipo a Júlia tomar testosterona para o treino, ela vai ser punida, desclassificada. Né? Ixi, perde medalha, perde... Nossa, a punição é assim, dependendo da quantidade de testosterona que é encontrada no sangue, você pode ter punição para sempre do esporte. Entendeu? Você pode ser punida então, mas, Júlia, e se você usou testosterona só para treinar, mas aí depois você parou de usar, assim, né? Só para aumentar a resistência, né? É o que eu falei, a testosterona durante o treinamento, se eles conseguirem constatar que você usou só durante o treinamento, a tua punição é uma. Se a tua testosterona estava muito alta durante a competição, aí a punição é mais severa, entendeu? Mas em ambos os casos tem punição. Tem, com certeza. No taekwondo, mesmo só para treino. Isso. No taekwondo, eu assim, meus 21 anos de carreira, eu nunca vi nenhum caso de testosterona, porque no taekwondo é um esporte que quanto mais leve você melhor. Então, os atletas de taekwondo não são aqueles atletas musculosos igual, por exemplo, de corrida, sabe? De 100 metros rasos. Então, o problema que os atletas de taekwondo têm perante o doping é só com diuréticos, que a gente usa muito. A gente não, eu nunca usei, mas é muito comum usar para perder peso rápido. Isso aí é um doping também. É que, na verdade, não perde peso, né? Perde a água. Perde líquido. Ixi, eu já fiz cada loucura para baixar peso. Se eu falar, vocês me batem. A Lili, eu vejo... Eu vou pôr aqui, Liliane. A Liliane, eu vejo, ela tem algumas postagens dela em relação à bike, né, Lili? Sim, eu faço um atendimento muito específico aos ciclistas, né? Desde 2016, uma especialização em bike fit, né? Então, sou uma fisioterapeuta bike fitter, né? Então, proporcionar ao ciclista, né, que ele pedale com a postura adequada, e aí com alguns objetivos, né? Minimizar lesões, ter conforto na bicicleta e proporcionar também uma condição de melhora de performance por estar com o seu equipamento ajustado corretamente, né? Falando de lesão, a lesão na mulher e no homem também é diferente, né? Em alguns aspectos. A recuperação. Isso. Fala, Júlia. Não, era só isso. A recuperação, geralmente, na mulher, ela demora um pouco mais. Mesmo fazendo o trabalho de fisioterapia tudo certinho, o homem geralmente recupera mais rápido. Isso, não tenho 100% de certeza, mas era o que eu sempre observei. Em alguns casos a gente observa isso, sim, né? Porque a gente tem respostas fisiológicas também diferentes na questão de reparação tecidual, né? Mas essas diferenças realmente que a gente acaba vendo. A pele também é mais vascularizada, mais fina, então a pele a gente sangra mais fácil, né? A pele masculina é mais rígida, né? Tem uma camada mais rígida, tem uma proteção de impacto maior do que a nossa. Então, tudo isso, né? Eu vi que a Ana Paula, do vôlei, ela fala muito sobre isso. Eu vejo que ela é uma pessoa muito engajada. Vamos falar ativismo, porque essa palavra não é legal, mas ela é muito engajada em relação a isso, essa colocação do trans nas ligas femininas. Então, aí ela fala isso, que muitos
fisiologistas, né, eles estão aí estudando e corroborando que realmente há uma diferença entre, mesmo com toda essa diminuição de testosterona, porque a gente viu que é uma diminuição realmente grande, né? Eu estava vendo uma trans falando que na época que eles começam a fazer essa diminuição, eles têm todo um mal-estar, eles têm um cansaço extremo, né? Então a gente vê que realmente eles têm uma perda, mas para o esporte, eu acho que a gente tem que discutir mais. Meninas, à vontade aqui em São Paulo. Não, eu acho isso. Eu acho que, na verdade, hoje tá difícil de colocar questões de discussão de uma forma amadurecida, porque, na verdade, a gente tem uma população infantil discutindo, né? Porque quando a gente vai falar qualquer assunto que tange a algum assunto que margeia, no caso aqui, né, os transexuais, são extremos gritando e ninguém conversa, porque, na verdade, a pessoa já escuta do jeito que ela quer escutar, e o que a gente está falando é de ciência, é de fisiologia, é de bioquímica, é de aplicação aonde é a ciência, o biológico, né? A gente sabe que nós não somos somente biologia, nós somos biologia, nós somos, né, cada um tem uma crença, mas alma, espírito, enfim, e cada um tem a sua formação, a sua identificação, e como eu disse, eu já vi muitas pessoas que não se identificavam com o seu sexo biológico e fizeram a transição de gênero e se tornaram pessoas mais felizes, que se aceitavam melhor dentro da sociedade. Mas, quando a gente está falando de esporte, por exemplo, a gente não pode esquecer que a gente tem um histórico biológico, desde a concepção até ali, na 7ª semana de gestação, onde começa a secreção da testosterona, no caso do desenvolvimento da mulher, onde a gente tem o início da secreção de estrógeno, né, que geralmente se dá ali na 9ª semana, e isso vai fazer parte do nosso desenvolvimento desde então até o nosso desenvolvimento da vida adulta. Isso não é esquecido pelo sistema biológico. Cortei testosterona por 1 ano, pronto, não existe mais, a minha malha óssea já mudou, a minha deposição de cálcio mudou, a minha força muscular mudou, minha capacidade cardíaca mudou. Não mudou. Eu posso diminuir um pouco ali a minha força de momento, mas eu tenho muito mais massa, né, do que quem não teve a mesma exposição à testosterona que eu tive durante X tempo da minha vida de desenvolvimento. Então, eu acho que esse é um aspecto hoje, né? Então, na verdade, não existe hoje por muitas pessoas que às vezes ouvem determinadas discussões de uma maneira amadurecida. Quando você discute esporte, fisiologia, né? E hoje tem, na verdade, uma barulheira, né? Quando você fala de um assunto que é como se você tivesse que rezar uma cartilha num sentido que as pessoas chamam de politicamente correto. Mas a gente não está falando do politicamente correto, a gente está falando de biologia, de fisiologia, de funcionamento, e é assim. Essa é a ciência, é o que está escrito aqui, nesse livro de fisiologia, em diversos livros de fisiologia, no que a doutora estuda com relação ao trabalho, né, fisiátrico com os atletas, né? Então, acho que esse é um problema na sociedade hoje, né? Essa discussão infantilizada, não amadurecida. É uma grita louca, pode falar. Esse caminho, né? Esse caminho de discutir, de conversar, né? Esse caminho de empatia, né? Esse caminho de ouvir os lados, né? Para que se chegue num denominador comum, né? É o caminho mais árduo, né? Sim. É o caminho que despende mais, né? Porque muitas vezes
o que se torna mais fácil, mais audível, entre aspas, né? É o que você falou, né? Um grita daqui, um grita dali, né? E todos buscando razão, né? Acho que a ideia central não deve ser essa, né? A ideia central deve ser a gente compreender todos esses mecanismos, né? De como a gente tem falado aqui, para que isso aos poucos vá caminhando para decisões assertivas, né? Sim. Paulo, tem alguma pergunta? Tem aqui, o Dexter está perguntando, saberiam dizer por que as ligas esportivas aceitaram XY competissem com XX, mesmo cientes da ilegalidade quanto à equiparação de força? Júlia. Eu não posso dizer com 100% de certeza, tá? Porque não foi uma coisa concreta que eu li, eu estudei, mas vendo como uma pessoa de dentro do esporte, eu acredito que seja como de tanto as pessoas pressionarem, algumas instituições, algumas confederações resolveram ceder, porque hoje é muito legal você ser LGBT, é muito legal você ser super aberto, tal. Então, instituições esportivas estão tentando incluir aos poucos como que eu posso dizer, agradar um pouco o lado da esquerda nessa questão. Para não ser cancelado. Para não ser cancelado. Eu acredito que é a minha opinião essa, entendeu? Então, eu acho que que seja essa questão. Ou também pode ser um teste, né? Eu acredito assim que por exemplo, no UFC, não no UFC, no MMA, né? Que teve aquele caso da trans que matou a outra. Acredito que seja um teste, entendeu? Para ver se funciona e aí introduzindo aos poucos ou se tira de vez, entendeu? Eu até penso, Ju, que nem é para ver se funciona, é para ver se ninguém reclama, entendeu? Exato. Se é tipo Exato. assim, se colar, colou, entendeu? Exato. Mas, por exemplo, aqui, eu já vi alguns casos em universidades aqui dos Estados Unidos que tiveram trans competindo, por exemplo, na natação, no atletismo, no vôlei. E isso foi de tanto a galera, não, vocês têm que aceitar a gente, tem que aceitar. E aí acabou acontecendo esses casos, entendeu? É de tanto a galera querer enfiar a goela abaixo, entendeu? Meu direito. Aí acabaram que cederam. Eu tenho uma dúvida, vocês já viram o contrário, quando o indivíduo homem trans quer jogar numa liga masculina? Tem? Não Eu tem. vi. Ou uma futebol, mulher, uma coisa assim, tem? Uma mulher, né? Um homem trans. Um homem trans. Jogando nas ligas masculinas. Não tem. Alguém? Não, né? Tem. Eu não vi também nenhum. Não, porque imagina no futebol, que é correria, né? Porque a gente tem time feminino, tem time masculino de futebol, mas um homem trans dentro de um time de futebol masculino, eu não sei, eu não vi nenhum ainda, porque assim, o contrário, uma mulher trans, é claro que eu tenho mais vantagem, então eu vou ganhar mais, né? Você uma atleta mais favorecida. Agora, um homem trans numa liga masculina, eu não vi. Não tem. Sabe que o mundo está emburrecendo, gente? Não dá para ver que... Eu não vi, porque daí o contrário... então tá bom, então eu vou colocar menos força no meu time? Seria isso? Essa é a minha pergunta. Então, a pergunta que eu também tenho, que não quer calar. Você, Lili, por favor, nos eu não tenho conhecimento também dessa realidade, né? E acredito que vai ser alguma coisa que vai ser um pouquinho mais difícil da gente ver, justamente por toda essa disparidade que a gente já falou até aqui. Então, assim, o mundo está ficando mais burro, né? Assim, nós, estou falando, porque aquele ditado, o mundo é dos espertos. Vamos supor, se eu, como mulher, vou falar, não, agora eu vou jogar na liga de basquete masculino. Gente, não tem como. Né? Eu, como homem trans, que é o certo, vou jogar, não tem como. Você jogava basquete? Eu jogava basquete. E assim, eu fico imaginando, até que eu jogava com os meninos e dava um pau neles, mas
Eu acho que... Mas não os meninos treinados. Não, só os meninos lá da quadra. Lá na rua. Porque os treinados não dava, não. Acho que o negócio era mais... Tem mais alguma pergunta, Paulo? Não? Então, acho que ia ser mais difícil. Então, isso nos remete a toda essa... Agora, vindo para o lado político, que acaba indo a gente acaba entendendo que toda essa movimentação ela é política. E o que não deveria, porque, na minha opinião, a gente está falando de esporte, a gente está falando de um desenvolvimento biológico de capacidades e habilidades. Ponto. Isso é esporte. O resto é resto. Não, isso não deveria compor, mas infelizmente compõe, como você está colocando. Mas por isso que eu digo que a gente hoje pega-se assuntos do tipo que não é competência política e de quem não entende sobre biológico, esporte, enfim, ficar discutindo e fica essa gritação descabida, sendo que a discussão tem que ser de um corpo técnico, né? Mas toma esse rumo aí que você está colocando. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, toda vez que acaba os Jogos Olímpicos, começa o quê? Logo em seguida, os Jogos Paralímpicos. Então, eu não sou contra transexuais participarem de esporte, mas cada um dentro do seu quadrado, você entendeu? Se quer ter se vocês querem competir em competições grandes, como os Jogos Olímpicos, que comecem uma organização e faça até chegar lá. Demora, mas ninguém vai dar de nada de presente para ninguém, entendeu? Ju, e eu vejo também, né? Por que tem que ser conversado isso? Agora, falando uma coisa muito séria. As universidades lá fora, existe nas universidades bolsas para atletas, né? Tem muito isso nos Estados Unidos e em outros lugares. E aí o atleta vai lá no high school, né, Júlia? Isso. Aí os atletas acabam se destacando, eles ganham bolsa, né? Isso. Olha a injustiça que acaba acontecendo com uma atleta cis. Porque essa atleta, ela começa a se desenvolver vamos supor, no atletismo, no vôlei, na adolescência, e porque quando a gente é atleta, a gente abre mão de muitas coisas para poder estar ali, gente. Atleta mesmo não fica indo na balada, não fica bebendo. Eu vejo, porque eu nunca fui de balada, beber também não. Hoje ainda, nem depois do esporte também não. Mas o que você vê? Você abre mão de muitas coisas na sua vida. Aí a hora que você fala assim, olha, eu vi aquela faculdade, posso ter uma bolsa ali. Aí vem, você vai competir com um atleta, né, que é trans. Então isso também é uma... É furar fila. É uma injustiça. Hã? É furar fila. Muito bem, Gil. É furar fila mesmo, gente. Se traz uma sensação de injustiça para a mulher, entendeu? De injustiça e de humilhação também. Eu iria, que nem a Júlia falou, eu nem iria competir. Então, você passa a sua adolescência, você abre mão de várias coisas e na hora que você pode ter aí uma recompensa maior, você passa a não ter. Então, assim, tem que discutir. Eu sou conservadora, né? Então, a gente fala direita e esquerda, que eu não gosto muito, eu sou mais à direita. E eu acho que, principalmente, nós temos que colocar isso como pauta também. A gente começar a falar e não ficar uma gritaria. Até mesmo os dois polos começarem a conversar. Porque a gente fala discussão... Sempre as pessoas acham que é pejorativo, briga, né? Que é briga. Não, a gente precisa discutir para chegar num denominador comum. Até mesmo para esses atletas que querem competir.
não simplesmente eu vou abrir mão por algo politicamente correto, porque isso acaba deixando com que a mulher tenha um prejuízo, né? Por isso que eu falo, cadê as feminazes, as femininas nesse momento aí? Vamos sentar e vamos discutir. É a inclusão que exclui, né, deles. Sim. É sempre assim, a inclusão deles sempre exclui alguém, então Sim. não tem como abraçar, agradar todo mundo, é impossível. E por isso que eu não gosto de coletivismo. Porque aí agora a gente está discutindo algo que é pertinente à mulher, importante, mas só porque a gente está falando, olha, fisiologicamente não está legal, biologicamente também não é compatível. E aí a ciência mostra isso. Aí você já não faz mais parte de um movimento, você não pode mais, porque você não pensa como um coletivismo. E isso daí é que tem trazido para nós todo um problema que nós estamos vendo aí jogado na sociedade, né? A gente está falando do esporte, mas aí a gente traz para todas as outras coisas na nossa vida. Vai fazer um banheiro, vamos lá, vai ser o banheiro trans? Não, tem que ser o banheiro para menina e menino, e aí a gente que tem que se virar. É que nem a Júlia falou. Aí vocês são a maioria, vocês que se viram, me luxe vocês, eu quero ser incluída. E aí acaba tirando direitos que são nossos. E ninguém discute sobre isso. A gente, vai acontecendo. E quando a gente vê, quando fomos ver mesmo, o que aconteceu? Está todo mundo aí incluído e a gente está aqui só reclamando no escuro do cinema. Então, é por isso essa discussão que nós temos que falar. Então, foi colocado uma cartilha e quem não está dentro está fora. E aí, é aquilo que eu disse, é imaturo. Não é uma discussão séria, não é uma discussão pautada em o que é pertinente ao assunto, né? Por isso que eu repito, quando a gente está falando de esporte, de treinamento, a equipe multidisciplinar que treinava a Júlia era o quê? Equipe competente. O que é competente? Endocrinologista, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, e ela como atleta séria, levando o treinamento a sério e a competição. Esses são competentes para a discussão, né? Mas tem um monte de gente que fica gritando que não tem competência técnica para a discussão. Exato. Você sabe, Fer, que durante o meu período de atleta, principalmente perto dos Jogos Olímpicos, durante a semana, eu acho que eu fazia umas 3, 4, 5 matérias de reportagem por semana, sabe? E muitos deles, principalmente a UOL, que é esquerdista, tem 2 mãos esquerdas, sempre vinha querer abordar o assunto comigo de como é ser um atleta LGBT, que não sei o quê, como é ser um atleta mulher, negra, LGBT, que faz um esporte majoritariamente masculino e tal, não sei o quê. Gente, eu nunca fui de levantar bandeira nenhuma, porque isso completamente tirava o meu foco. Como é que eu vou militar uma coisa nas redes sociais que seja e focar no meu trabalho ao mesmo tempo? Não dá, não tem como, entendeu? E se eu costumo falar para todo mundo, se eu sofri preconceito por ser mulher, por ser negra, por ser LGBT, não me lembro, porque nunca foi uma coisa que me afetou assim. Alguém me chamou de sapatão, eu vou lá no Facebook fazer um textão de mimimi. Nunca fiz isso, entendeu? Porque o atleta sério mesmo, aquele atleta que se compromete, ele não tá nem aí para bandeira nenhuma, você entendeu? É muito difícil você ver um atleta de altíssimo nível tá levantando bandeira e tendo um resultado expressivo ao mesmo tempo. Ou você escolhe fazer uma coisa, você escolhe fazer outra. As duas coisas geralmente dá conflito, entendeu? E isso é interessante que a Júlia está falando, né? Assim como a Júlia, eu acho que a Paula também sofre, às vezes, algumas coisas, né? Você é nordestina ou
Júlia? Eu sou filha de nordestinos. Meu pai era de Paulo Afonso da Bahia e minha mãe é de Garanhuns, Pernambuco. Ela sofre muito preconceito. Nossa. Nordestina, LGBT, que mais, Ju? Ajuda eu. Negra, que mais? Que é mulher, nordestina, descendente de negro. Eu sou LGBT, meu Deus. Eu sou a minoria das minorias das minorias. Ixi, era para eu ser a rainha dos esquerdistas, cara. Ixi, sai fora, não. E assim, eu falo para todo mundo. Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, né? Sabe quando você vai preencher formulário, às vezes, qual é a sua raça? Não tem a minha, porque os americanos aqui, eles sempre falam para mim, Júlia, você é muito branca para os pretos e para os brancos você é muito preta. Então, não tem meio termo para eles aqui, entendeu? Então, tô nem aí, sabe? Isso aí não interfere em nada na minha vida. Fala que você é furta-cor. Lili. Se a gente procurasse seguir mais o caminho, né, de realmente valorizar o ser humano, né? De valorizar o que está dentro das pessoas, né? E não essa briga de quem tem razão, né? Parece um cabo de guerra, né? Aquela brincadeira de criança, para saber quem tem razão, para saber quem influencia mais ou deixa de influenciar mais, né? Então, a gente perde um pouquinho o foco do que é viver em comunidade, a gente perde um pouquinho o foco do que é realmente respeitar o ser humano, respeitar o outro, que o outro pensa, o que o outro é, né? E fica essa briga que, infelizmente, vai também para o cunho político, né? Como a gente estava falando, e o quanto realmente de importância o ser humano está tendo, né? Sim. No meio dessa confusão toda. Sim, e eu vou jogar basquete hoje, né? Aposentada também, eu vou jogar com as meninas, nega pra lá, nega pra cá. Aí eu falo, vou processar todo mundo, cara. Vou processar todo mundo aqui. E é uma coisa assim que para mim é normal. Eu sou negra mesmo, existe o preconceito, eu não acho que é estrutural, não vejo como uma coisa estrutural. Eu vejo assim, tem ser humano que é mal mesmo. E é mal por qualquer coisa. Mal. Isso me fala muito mais da pessoa do que de mim. Entendeu? Então, mas eu acho que, assim, independente, nós temos que discutir. Sabe por quê? Porque quando a gente não discute, alguém discute por nós. Então, tudo isso que que estamos passando hoje foi porque nós deixamos alguém falar por nós, entendeu? Por isso que eu falo assim, tem uma hora que eu vou aqui colocar só os pretos para conversar, vocês estão dispensados. Porque nós temos que falar sobre isso, entendeu? Para que as pessoas entendam que, assim, nós somos uma parte da sociedade e que a gente não precisa que ninguém fale por nós. A gente não precisa dessa choradeira. Eu estava falando esses dias com uma amiga minha, eu falei assim, não, o pessoal fica lá, porque o pobre está à margem, o preto está à margem, o preto. Eu falei, pô, os pretos vieram para aqui e construíram esse Brasil, cara. A força que nós temos. Então, é muito mais fácil eu falar assim para a pessoa, você consegue, você pode, porque você é um ser humano capaz, do que falar, poxa, entendeu? Eu vejo meus irmãos, são todos uns pretos assim, mas todos com faculdade, todos, sabe? Aí eu falo assim, viemos de baixo também, né? Já mudamos a pauta aqui, peraí, vamos voltar. Mas assim, que vieram de baixo, e assim, eu vejo neles assim exemplos, porque eu vejo outras pessoas que não atingiram o que eles atingiram, entendeu? Discriminação? Mas e aí? A gente vai chorar ou vai lutar? O que a gente tem que tomar cuidado é o que está sendo muitas vezes disseminado, né, nos dias de hoje, há algum tempo já, na verdade, é uma bandeira de ódio, né, uma bandeira de revolta,
né? Isso faz com que eu olhe o outro como um inimigo, se ele oponente, pensa né? algo diferente do que eu penso, se ele acredita algo que é diferente do que eu acredito. Então, eu tenho um olhar de ódio, de revolta, né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Isso mina o ser humano, isso mina o coração do ser humano. Sim, Eu até sei bem mesmo. disso. Até mesmo, porque ela é super discriminada, gente. Ela é realmente ela tá no top. Ela tá no top. Eu sou a capitã do mato. Revolta. Sim. Eu sou a capitã do mato. Ela é capitã do mato. Como eu. É usada essa expressão. Gente, oh, meu Deus. Eu já escutei. Olha, quem não tá inscrito, por favor, se inscreva no canal. A gente precisa bombar esse canal. Como eu também, capitã do mato, entendeu? Porque como que pode? Negra, mulher... Não, negra não. Preta, mulher, pobre... Conservadora. Puxa vida. Eu ia até falar do meu nariz esses dias, hein, gente? Então, poxa vida. Que tem seu nariz. Tá demais esse negócio. Como ela pode ser de direita? Como ela pode ser conservadora? Eu posso porque eu penso. Logo penso, sou conservadora. Pronto. Tá tudo em casa. Você está sempre classificado, né? Você Tá, é isso. Você tem que estar dentro de uma classificação. Isso. Se não estiver dentro da classificação, você está fora. Sim. Até mesmo agora, retornando o assunto da pauta que são os trans, eles são super capazes, cara. E você vê aí, estão competindo e tal, tudo bem. E eu acho que se fizer uma liga, se daqui a pouco começa a ter esse movimento deles, gente, vai dar super certo, que nem as Paralimpíadas. Por isso que precisa ser conversado, sabe? Mas uma coisa que vocês falaram, vamos conversar multidisciplinar, né? Que isso seria o correto, mas não só multidisciplinar para um lado, não pode cair só para a direita, tem que ter alguém da esquerda, da direita, para balancear. Nem tanto então, o mar, esse é o nem aspecto, tanto... né, que a gente estava falando. Eu acho que quando você vai discutir ciência, não tem direita e esquerda, tem ciência. Ciência. Né? Tipo assim, o que está escrito no Guyton, né? Que é o livro que eu estou aqui, né? Que é um tratado de fisiologia humana. Está escrito ciência. Não está escrito ciência por ciência. Gente, o esporte não é de direita nem de esquerda. Isso daí é uma ignorância. O esporte é o esporte. Pelo amor de Deus, deixa o esporte. Né? Entendeu? O esporte é pra gente se alegrar, às vezes se entristecer, os São Paulinos. Eu não sou. Quando o Brasil perde. Né? A gente fica triste, a gente se alegra, os flamenguistas agora estão super alegres, né? Com o time que tem. Então, o esporte é para isso, né? Então, deixa o esporte, cara, ser o esporte, só isso. Entendeu? Não começa a misturar as coisas que dá ruim. Entendeu? É um negócio que é uma mistura muito terrível. Aí mistura nisso, aí mistura na criação do que a família quer dar para os filhos, aí tá muito embolado. A gente tem que começar a desembolar esse negócio. Aí, por isso, dessas conversas, né? A gente aqui de São José dos Campos, eu sempre falo, não me sinto representada aqui, né? Não pelas minhas características, é porque a gente não tem quase ninguém para conversar, até isso aqui, né? Para a gente poder desenrolar essas coisas também. E eu acho que essas coisas têm que começar a ser desenrolada, porque tudo remete à política, regionalmente. Aí, daqui a pouco, chega aqui em cima. Então, a gente tem que começar a conversar aonde a gente vive, né? Para chegar amanhã mais tarde, a gente não está sendo comprados, enganados. Porque eu vejo a população. Oi, Ju. Quando você falou sobre esporte não se envolve com política, eu, por exemplo, durante 21 anos da minha vida, nunca pude falar um A sobre política, principalmente sendo atleta militar, você entende? Nos anos do governo do PT,
Tudo bem, a gente tinha o Bolsa Atleta, me ajudou pra caramba, mas tinha muita coisa que eu não concordava e eu tinha que calar minha boquinha e treinar. Beleza, ok. Mas as coisas que eu não concordava, eu tinha que ficar quieta. E depois que eu saí do esporte, foi igual estourar o cativeiro. Ninguém cala minha boca mais, entendeu? Eu sou livre, graças a Deus, para falar o que eu quero, para ter minha posição que eu quero. E hoje é isso que falta muito para os adolescentes, para os jovens, entendeu? Galera, falta muito se posicionar e estudar também, se informar, sabe? Eu vejo muita gente, principalmente assim, vai de 15 anos até 30, 40, ninguém estuda, ninguém se informa, sabe? Eu gostava muito de usar um ditado que falava assim, se você não gosta de política, você será governado por quem gosta, entendeu? Então, o mínimo do mínimo, a galera tem que começar a se informar, sabe? Quanto mais informação a galera buscar, eu acho que pode ser que diminua um pouco essa polarização, ou aumente, mas pelo menos a galera vai estar informada, sabe? O estudo, eu acho que aproxima as pessoas. Acho não, tenho certeza. E o estudo também te liberta. Tá certo. Eu acho que o estudo é libertador. Nós estamos chegando aqui ao final. A Ju vai estar conosco. Ela não sabe, mas eu já estou falando. Ela vai. Semana que vem a gente vai estar falando sobre ideologia de gênero. E vai vir umas pessoas que também elas são, né, dessa linha LGBT, que conhecem, outras pessoas que conhecem, para a gente estar conversando sobre isso. E nisso, Ju, você vai estar liberta para falar tudo o que você pensa sobre isso. Aqui, ó. Porque hoje ela fez uma participação super especial, porque nada como uma pessoa do meio, né, para estar falando com a gente sobre isso. Né? Atleta. Ela a fotinha dela. Ela nunca vai passar, né? Gente, disse. Fê, muito obrigada. As suas considerações. Deixa as suas redes sociais. A Fernanda tem rede social, gente. Uma excelente professora. Eu não falei, mas ela foi minha professora. Ela pode falar que eu era uma excelente aluna, não vai falar nada ao contrário. Não, claro. Até porque eu já tomei um chute aqui embaixo da mesa. Pode falar quietinha, né? E eu sou maior que ela. Eu tenho medo. O pessoal comentou ali que eu vi da sua mão, que a sua mão é grande para jogar basquete. Sim. Minha mão é enorme. Eu só tomo essa mão na cara. Gente, o meu filho, ele tem 11 anos, ele calça 42, cara. Caraca. Eu penso que aquela criança vai ser gigante. E assim, ele não tem nada que ele vai chegar na puberdade. Não tem nada, sabe? Tá lá limpinho, todo limpo. Eu falo, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que mandar fazer cama para essa criança? Provavelmente, né? Nossa, ele é muito grande. Mas o filho da Liliane também é grande. Ele não quis ir pro basquete, mas ele é uma criança grande também. Ele já deu o estirão da puberdade. O Azaf ainda não deu. Mas depois eu converso aqui com a Fernanda e com a Lili, porque tem muitas mães no basquete e tal, que eu vejo que elas têm muita dificuldade, como falar, muito interesse em saber desse estirão, mais ou menos como chega, o momento. A gente vai conversar de novo. Fê, fala de suas redes sociais, dê suas últimas considerações. Eu só tenho a agradecer pela confiança de me chamar para fazer a parte da parte técnica, né, que foi dividida aqui entre o corpo técnico como um todo, né, a atleta, a fisioterapeuta e eu como bióloga, abordando a parte da biologia. Na verdade, eu tenho um canal, mas meu canal são aulas de bioquímica, né, é o meu nome mesmo, né, Fernanda Tomé. Então, são aulas de bioquímica mesmo. E o meu Instagram é Biosalos Tomé. Que é Biologia e Saúde, né? Biosalos Tomé. Esse é o meu Instagram. O pessoal quer fazer cursinho, prestar aí os cursos da vida, entra no canal da Fê. Eu já entrei, é muito bom.
E eu, né, o que eu falei? Ela foi minha professora por muito tempo na faculdade e era uma excelente professora. Por isso, chamei, porque sabia da qualidade, né? Liliane. Obrigada. Prazer poder ter participado desse bate-papo hoje aqui. Obrigada, Paula. Obrigada, Fernanda, Júlia, pela participação. Podem me seguir lá no Instagram, Liliane Travanca, Ativitar Bike Fit. É um prazer bater papo com vocês lá também, com informação a mais que precisarem. E um grande beijo para todos. Eu vou deixar as redes delas depois, lá no YouTube. Elas são realmente excelentes profissionais. Eu quero agradecer o Paulo, que está escondido lá, mas ele que está mexendo em tudo, gente. Ele que lê, faz tudo aqui. E, Ju, muito obrigada. Muito obrigada. Até logo. Semana que vem você vai estar comigo de novo. Vamos falar sobre ideologia de gênero. E isso daí vai dar pano para manga, tenho certeza. E, assim, obrigado, Lili. Para mim é Lili, gente. Eu só chamo quem eu realmente confio, sabe, profissionalmente. Obrigado, Fê. Obrigada, Fernanda. E muito obrigado você que nos assistiu até aqui. E até semana que vem. Eu posso só mandar um beijo para minha mãe? A Ju também tem suas redes sociais, Ju? Pelo amor de Deus! Não esquece de mim, não. Meu Instagram é Júlia TKD, simples, Júlia TKD de Taekwondo. E quero mandar um super beijo e abraço para minha mãe e minha irmã que estão no Brasil, minha família inteira aí, que minha mãe é a minha inspiração maior de vida, é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo. Obrigado, maninha, te amo. E obrigada, Paula, aí pelo convite. Sempre que precisar, nós estamos aqui. Vamos para a próxima. E obrigado aí, Fê, também. Estou vendo aqui que tem o maior fã-clube seu aqui, Júlia. Minha mãe. No chat. Minha mãe e minha irmã. E pode ir aqui se inscrever no canal, viu? O fã-clube da Ju. Pelo amor de Deus. Gente, muito obrigada e até semana que vem. No Preta Conservadora. É nóis.